o Trump já percebeu que o Lula é um bravateiro, mentiroso, né? Olavo é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Bom, o Trump não está perdendo a guerra. A guerra está gerando uma certa divisão dentro dos Estados Unidos e dentro da direita americana? Tá. E é natural. Quando você tem um assunto tão pesado assim, né, e começa a ver baixas do nosso lado, é normal que as pessoas vão explorar de forma sensacionalista isso, né, isso vai desgastar o governo e tudo mais. Quando você está focando numa coisa que tem um objetivo de longo prazo, é que nem Israel. Se Israel cedesse a cada pressão que a imprensa e a ONU fazem contra seu direito de defesa contra terroristas, Israel já tinha sido varrido do mapa como que é o Irã há anos. Israel caga para essas críticas. Caga. Porque ele sabe que ele tem que sobreviver. Tem que fazer o que é certo. É igual aos Estados Unidos. O Trump desenhou ali um mapa muito diferente em termos de poder. Tá clara a estratégia dele. Está tentando resgatar parte da América Latina, ou pelo menos afastar a China um pouco, tirar os comunistas, enfraquecer o Foro de São Paulo, por meio, inclusive, do combate ao crime organizado. Está mandando a Europa andar com as próprias pernas. Chega de globalismo bancado pelos pagadores de impostos americanos. Começa a se virar um pouco aí. E está no Oriente Médio, fortalecendo Israel e aliados. Vamos lembrar que o Irã atacou todo mundo. O Irã é o país mais detestado da região. Vamos lembrar que tem países árabes, islâmicos, ao lado dos Estados Unidos e Israel contra o Irã dos xiitas e ayatolás malucos. Vamos lembrar disso, né? Pouca gente lembra na hora de fazer a avaliação sobre isso. Então, eu acho que o Trump acertou até aqui. Detonou o aparato bélico iraniano, enfraqueceu muito o regime. Isso por si só já é uma vitória. Claro que eu, como cidadão, estou aqui rezando e torcendo para que o povo iraniano consiga resgatar o poder. Não sei se vai ser possível, mas é o que eu mais desejo. O Trump também resolveu comprar briga de uma vez por todas e aberta, né? Em boa parte por conta dessa questão da guerra com o Irã, com a turma mais louquinha da direita MAGA, que ele expulsou do movimento dele, né, do MAGA, que é uma turma antissemita. Tucker Carlson, Candace Owens, a Megyn Kelly está indo por essa linha também, coitada. Uma pena. E o malucão do Alex Jones. Então o Trump foi lá do estilo dele, né? Todos eles têm baixo QI, são pessoas burras. E tudo bem, comprou a briga. Mas por que eu trago isso como algo relevante para nossas reflexões aqui? Porque o Trump soube usá-los para vencer a eleição. Porque eles têm militância fanática. Eles têm lá uma militância fanática. Tem gente que escuta a Candace Owens e jura que a mulher do Macron é homem e está provado, e que se você discordar disso é porque você é um alienado, e que jura que o Charlie Kirk foi morto por israelenses. Ela afirma essas coisas e tem uma legião de boçais que acreditam em qualquer merda. Gente que é muito facilmente seduzida por teoria da conspiração. E o Tucker Carlson enlouqueceu de vez depois da entrevista que ele fez com Putin. Enlouqueceu de vez. Começou a elogiar a Rússia, criticar os Estados Unidos o tempo todo. Só falta ele assumir que virou muçulmano. Tá nessa, né? Então enlouqueceu. E o Trump soube se afastar dessa gente tóxica, extremamente radical, anti-Israel, um dos grandes parceiros americanos. Essa gente que fica com essa tese
de que Israel domina tudo, domina o mundo, e na verdade os Estados Unidos são marionete de Israel. Gente, é o protocolo dos sábios de Sião requentado. E tem gente que até hoje repete isso. O dinheiro, os judeus, eles controlam o mundo. Isso vem normalmente de onde? Hoje? Do mesmo lugar que veio o protocolo dos sábios de Sião, da Rússia. Só que em vez do czar, agora temos o czar Putin. Muito cuidado com essa turma que tem simpatia pelo Putin e seu intelectual, seu guru Dugin. Essa é a mentalidade deles. É uma mentalidade tosca. Tem nada a ver com conservadorismo, com salvar o Ocidente das suas fraquezas, da agenda woke, do globalismo. Não tem nada a ver com isso. Olha o Putin, olha quem ele é. Aliás, o Orbán perdeu, né, as eleições na Hungria. E a gente vai falar um tiquinho disso, mas qual era o grande defeito dele, além de suspeitas de corrupção, né? E aí a gente não pode ter político de preferência, de estimação. Corrupto é corrupto. Mas o Orbán era muito próximo do Putin. Isso é ruim. A gente vai chegar lá. Os Estados Unidos mandam aviso ao Brasil sobre a ofensiva que fará contra o Comando Vermelho e PCC, mesmo Lula embarreirando o pedido de considerar essas entidades criminosas como grupos terroristas, que daria muito mais margem de manobra para as ações militares americanas. O Flávio Bolsonaro já se posicionou a favor de reconhecê-las como grupos terroristas. O Lula faz de tudo para impedir isso e diz que traficante é vítima de usuário e veste boné do CPX sem escolta policial em favela dominada pelo grupo que usa o CPX como logo. Então tá muito claro, né, a divisão. Tá muito claro e eu acho que o Trump, obviamente, sabe perfeitamente disso, entende? Então a gente vai discutir um pouco que tipo de participação pode ter o governo Trump na eleição do Brasil, né? Mas não resta dúvida que, pelos interesses dos americanos, terras raras, combate ao crime organizado, liberdade para as big techs operarem aqui, as plataformas, não resta dúvida que o Trump prefere o Flávio. Se ele vai fazer alguma coisa a respeito ou não, eu acho que não. E ele denunciou que o Biden fez, e isso é um problema muito sério nos Estados Unidos. Então é óbvio que ele está sob escrutínio dos democratas, e existe aqui um duplo padrão também. Se ele fizer, é diferente. Os esquerdistas têm uma espécie de salvo-conduto. Se ele fizer, ele está lascado. Então, eu não acho que vai vir emissário da CIA ou do Pentágono dar recadinho, nós vai ter dinheiro da USAID. O que pode ter é, brasileiros, estou observando a eleição para ver se não vai ter parcialidade do árbitro e coisa assim. Mas as urnas são... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Não são auditáveis, essa que é a verdade. Então não vai ter nenhum americano olhando a apuração, porque o nosso voto, infelizmente, não tem possibilidade de apuração pública, que é o que deveria ter, e aquela PEC instituiria, mas o Barroso praticou ingerência em outro poder e se gabou disso. Eu enterrei a PEC do atraso. Todos os países desenvolvidos têm esse atraso. E não é por falta de tecnologia, é por uma questão democrática, de transparência. Então, eu acho que os Estados Unidos, infelizmente, né, não vão ter muito como interferir nas eleições. Mas que o governo Trump tem uma preferência, é óbvio. Ele está vendo já que o Lula é um 7-1, garganta. Tá lá fazendo alguns elogios, que o ego, é uma massagem no ego, é barato, né, custa pouco, mexe com a vaidade. Eu gosto do Lula, é um cara legal, para ver se arranca ali os acordos. Mas não deve estar arrancando nada, porque você acha que o Lula vai abrir mão das terras raras para os Estados Unidos assim,
tem a China no jogo, enfim. Não é assim que a banda toca. O Lula hoje mesmo falou em regular as plataformas. De novo, a gente vai falar isso. Então as big techs americanas estão operando com liberdade. Então o Trump já percebeu que o Lula é um bravateiro, mentiroso, né? Então vamos ver que papel fica. Bom, para fechar esses assuntos internacionais e partir direto para o Brasil, né? Só falar então da Hungria. Eu vi muita gente de esquerda comemorando a queda da Hungria. E vi até o Estadão, o editorial do Estadão, falando da queda do regime iliberal pelo instrumento que a própria democracia tem, o voto. E a primeira pergunta que você faz é: quais outros ditadores caíram pelo voto democrático? O Estadão não responde, né? Fidel Castro? Não. Daniel Ortega? Não. Hugo Chávez? Não. Maduro? Não. Xi Jinping? Não. Kim Jong-un? Que vem depois do pai? Que veio antes do avô? Depois do avô? Não. É uma dinastia lá, totalitária. Então perceba, ditaduras, aí eu estou mencionando todas, não é coincidência, né? São de esquerda. Não tem voto que tire. Então, se o Orbán caiu depois de 16 anos em eleição, é porque não era uma ditadura. Essa é a conclusão óbvia, lógica, elementar, meu caro Watson, mas o Estadão não chegou a essa conclusão. Nem a turma toda da esquerda que ficou comemorando. Me explica como que a democracia combate um regime iliberal que já não deixa espaço para opositores, para liberdade de expressão, para um pleito transparente. Tipo o Brasil. Tá ficando assim o Brasil. Vamos ter o teste de ouro agora em outubro esse ano. Que algumas coisas mudaram. Vamos ver o que vai acontecer. O Orbán não perdeu tampouco para um esquerdista. Ele perdeu por um liberal com um viés conservador, que uma das primeiras falas foi falar que não vai ter acordo nenhum com a União Europeia sobre imigração, porque a soberania da Hungria é inegociável. Parece até o Orbán falando. Ah, é porque ele era ligado ao Orbán e do governo do Orbán. Aí racharam, ele começou a fazer algumas críticas, principalmente depois que começou a ter escândalo de corrupção no governo do Orbán. E 16 anos está de bom tamanho, né? Porque assusta também o Bukele, a gente elogia o Bukele, fez lá o que tinha que fazer e tudo. Eu não quero estar daqui a 20 anos falando que o Salvador está na mão do Bukele ou do Bukelinho. A gente não quer isso. Ninguém democrata de verdade, liberal, nem conservador, quer isso. Então, menos. Vocês comemoraram cedo demais a derrota do Orbán. Bom, vamos lá. Eu falei lá da estética do crime, né? Na guerra cultural, e aí a gente vê o efeito prático disso, né? Os lavadores de dinheiro do lulismo. Olha aí, o dono da Choquei, aquela página de fofoquinha, que na verdade é pura militância canhota, é preso em operação que prendeu também o MC Ryan e Pose. Eu nunca ouvi falar em nenhum deles, tá? Aliás, MC acho que tem mais do que, enfim, do que eu consigo contar, muito menos memorizar. Então, tá aí. Funkeiros, dono de paginazinha de fofoca para no fundo fazer militância petista, envolvidos em lavagem grande de recursos do crime organizado. Obrigado, equipe do ex-presidente Lula, por seguir a Choquei aqui. Sejam bem-vindos. Vamos para a luta contra as fake news e disseminação de ódio. O Lula deu um soquinho ali, tamo junto, né? Quer dizer, esses lavadores de dinheiro de crime organizado estavam
combatendo o discurso de ódio e as fake news. Oficialmente, porque o governo petista convidou-os, chamou-os para o jogo. O Brasil está tudo dominado, é tudo podre, é tudo esquema. Não tem mais petista grátis. Quem não entendeu isso ainda, não tem. Você pode encontrar um ou outro de cabelo branco que ainda fica falando sozinho, talvez, Marx, vamos fazer a revolução, e acredita nessa merda. O resto é tudo vendido. Não tem petista grátis. Presos em operação da PF, MC Ryan e Posé apoiaram Lula, claro. E se você for nos presídios, quem podia votar, 75% votou no Lula. Olha o Lula dando um beijinho carinhoso no dono do Choquei. Não dá. Agora, claro, o Lula é tão cínico que vai falar, quem? Não conheço, não. Deve ser próximo do Bolsonaro. Bom, eu vi também, a gente vai falar do Marçal já, que identificaram um pagamento de 4 milhões de reais do Marçal pro tal do MC. Ele já respondeu que foi a compra de um imóvel. Se foi a compra de um imóvel e tudo declarado dentro dos parâmetros, né, da Receita, não há nada de criminoso nisso, né? Mas a gente tem todo o direito de desconfiar do Marçal. Muita gente fala que ele é um 71, um cara enganador, enfim. A gente vai falar disso já. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.